pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Domcast, grupo de podcast da Era Indomalan, formado originalmente pelo itinerário formativo do novo ensino médio, que tratava justamente sobre podcast. Nesse espaço a gente discute sobre a educação, a história e tudo relacionado à nossa escola. Eu sou o Caleb. Eu sou a Ruth. Eu sou o Ian. E hoje a gente tem um tema muito especial, que é o legado histórico da escola de referência ensino médio Dom Malan. O que temos para contar? A gente vai mergulhar na trajetória dessa instituição que já formou tantas gerações. A gente vai descobrir em que ano ela foi formada, se ela realmente tem 2 aniversários, porque existe um boato aqui pela escola que ela tem 2 aniversários. A gente vai também tirar esse mito. E nós temos 2 convidados para apresentar. Antes de apresentar os convidados, eu gostaria de fazer algumas perguntas e tal. Será que a gente realmente conhece a nossa própria história? Quais conquistas marcaram a época que a escola foi fundada? É justamente isso que vamos ver. Agora, passando para os convidados. Eu gostaria de apresentar a nossa professora doutora Virgínia Ávila. Pode se apresentar. Obrigada então, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada ao professor Alexandre. Obrigada a Ruth, ao Caleb, ao Ian e ao Tom, que está aqui comigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Só para ler um pouco do currículo, Ela possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Porto Alegre, de Educação, Ciências e Letras, mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e atualmente é professora adjunta da Universidade de Pernambuco. Associada, aqui em Petrolina mesmo. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação e Políticas Educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: História do ensino primário, rural e urbano. Passando agora para o nosso querido amigo Wellington Dias dos Santos da Silva, vulgo Tom. Então, bom, o senhor pode nos contar um pouco sobre você? Sim, eu sou graduando do curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco, aqui do campus de Petrolina. E aí eu estou num projeto de monitoria com a professora doutora Virgínia, e a gente está fazendo essa pesquisa aqui, documental, no Dom Malan. Lendo só mais um pouquinho do currículo dele, ele também participa da Bolsa de Iniciação Científica da Fundação Âncora à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP. Sim. Agora, para a gente já iniciar nosso período de perguntas à professora e ao Tom, a gente queria entender um pouco antes sobre a origem da Escola Dom Malan. A escola tinha 2 nomes, Escolas Reunidas, Grupo Escolar Dom Malan e Grupo Escolar Dom Malan. Então, vocês poderiam explicar um pouco melhor como funciona essa questão dos 2 nomes? Uhum. Bom, primeiro eu vou comentar aqui com vocês como surgiu o meu interesse pelo Dom Malan. Quando eu assumi na UPE, em Petrolina, eu tinha que começar a fazer as minhas pesquisas em História da Educação, e aí eu comecei a fazer um levantamento para ver quais teriam sido as escolas mais antigas, de Petrolina. E chegamos a uma conclusão, mais ou menos, não é uma conclusão, mas alguma coisa mais aproximada, de que o Dom Malan teria sido o primeiro grupo, público, graduado de Petrolina. Então, eu vim com as alunas aqui de pedagogia, nos apresentamos e encontramos uma caixinha azul com documentos antigos da escola, que são esses documentos aqui, a planta arquitetônica, que são documentos dos anos 60, 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. Com esses documentos, nós fomos descobrindo algumas coisas. Uma delas é que o Grupo Escolar Dom Malan, ele funcionou neste prédio aqui. Ele foi criado por decreto em 1950, em dezembro de 1950, isso foi publicado no Diário Oficial. Há uma confusão, e que é natural que aconteça, com uma escola reunida, também chamada do mesmo nome, que era Escola Reunida Dom Malan, ou Escola Reunida Grupo Escolar Dom Malan, que ficava ali no chalé da praça, aqui atrás, e que funcionou ali a partir
dos anos 30, né? Então, geralmente a data de comemoração da escola, ela é feita de 1931 até os dias atuais, mas não, porque lá nós tínhamos um tipo de escola. O que era uma escola reunida? Uma escola reunida era uma escola que juntava uma ou duas turmas de primeiro ano e segundo ano. Qual é a diferença de uma escola reunida com um grupo escolar? É que o grupo escolar ele é organizado já de modo racional e em bases científicas. Então, ele tem uma estrutura material maior, ele tem 4 séries, as crianças são divididas por idade, você já vai ter a sala do diretor, a sala do coordenador, banheiros, refeitório, ou seja, você tem uma outra estrutura que as escolas reunidas não tinham. Então, por isso que há essa confusão, mas na verdade a escola não tem 2 datas de comemoração. O que ocorre? Como isso já é de uso comum, inclusive alguns documentos que nós digitalizamos aqui, aparece no cabeçalho assim, Escola Dom Malan, fundada em 1931. Porque há essa ideia de que seriam a mesma escola. Na verdade, elas não são, né? Então, assim, mas como isso já faz parte, né, da escola, é difícil também a gente desconstruir essas questões. Por isso que a pesquisa ela é muito importante, porque a pesquisa nos ajuda, através do trabalho com as fontes, com os documentos, de chegar a uma verdade mais ou menos aproximada, com mais exatidão um pouquinho, né, do que teria sido mesmo, tanto essa escola reunida e depois a escola aqui, o Grupo Escolar Dom Malan. Não sei se eu respondi, Caleb. Respondeu. Então, com isso, pelo que a senhora já disse, então a gente consegue concluir que a escola não tem 2 datas de aniversário. Não. Falando agora, a gente pode citar alguns exemplos de ex-alunos, não é? Sim, no seu livro, né, a senhora cita Maria Costa de Aquino, Maria Perpétua Farias Kish e do senhor José Farias, que estudaram aqui na escola Reunidas Dom Malan, nesse prédio, no caso, né? Não, lá. Ah, então eles estudaram lá. Lá. Enfim, eu quero perguntar agora sobre como funcionava aqui a questão de primário, ginásio, as séries daqui, deste prédio em específico. Tá, então só vou retomar um pouquinho, que é o seguinte. Petrolina, nos anos 20, 30, era uma cidade com características rurais. Até os anos 50, era uma cidade com características rurais, a maior parte da população mora no sertão, mora no interior. E o que ocorre? As crianças aqui que queriam estudar, elas tinham pouca oferta de escolas, pouquíssimas escolas. Então nós temos um jornal aqui bem importante, aqui, que é criado em 1916, pelo Joãozinho do Farol, e ali nas notícias a gente consegue perceber, por exemplo, que em 1916 havia 4 escolas, 2 escolas estaduais e 2 municipais, mas só uma delas funcionava. E nós não temos registro dessas escolas, mas vejam, de 4, uma funcionava. Nos anos 30, acontece também esse problema, continua um número pequeno de escolas, os pais querendo colocar seus filhos na escola e não havia escola para as crianças, né? Pouquíssimas escolas. Então, por isso que eu trabalho com a hipótese de que o Dom Malan teria sido mesmo o primeiro grupo escolar graduado. Por que é graduado? Porque ele tem séries, porque ele está organizado, as crianças estão organizadas por idade, porque há um conjunto de disciplinas, de matérias, não é? Que as crianças precisam frequentar durante o dia, então tem uma outra organização. Então, se a gente for falar em termos de ensino primário, como era nesse período? Nesse período, a educação se dividia assim: o primário, que era do 1º ao 4º ano, depois os alunos faziam um exame de admissão, uma espécie de um pequeno vestibular, para passarem para a 5ª série. Por isso que aqui, como só oferecia até a 4ª série, quem queria continuar estudando, fazer o ginásio, tinha que fazer o exame de admissão e acabavam fazendo isso ou no Dom Bosco ou no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Porque, de fato, a expansão da escola pública em Petrolina, ela começa só a partir dos anos 60 e com mais ênfase a partir dos anos 70 e 80.
É muito interessante a gente saber essas coisas, porque a gente ouve muito dos nossos avós, né? Nossos avós, nossos bisavós, eles falam, na minha época era ginásio, na minha época era primário. E às vezes a gente não entende, mas agora a gente pode ter esse esclarecimento. Sim, muito obrigado. Falando agora deste espaço aqui que foi construído, existe alguma planta que mostrava qual era o tamanho exato do espaço? Se era o mesmo de hoje em dia, ou se era maior, se era menor? Existe alguma planta? Tem uma planta arquitetônica, ela está inclusive aqui nessa pasta. Depois a gente vai mostrar uma fotografia dela para vocês terem uma ideia. Por que essa escola não é a mesma que aquela escola lá? Por que ela não tem dois nomes? Porque nós temos fontes que mostram isso, né? São documentos que nos permitem dizer que não, essa aqui foi uma escola diferente, é uma outra escola, não é aquela. Em 1949, o prefeito João Gomes, ele doa esse terreno todo aqui, que seria esse quarteirão todo, ele doa para o Estado para construir um grupo escolar, que é aqui o grupo escolar Dom Malan, que hoje é EREM Dom Malan. Esse grupo escolar, ele recebe subvenção tanto do governo do Estado como do governo federal. E a planta dele prevê muitos aspectos relacionados à vida rural. Tanto é que a planta ela é assinada pelo engenheiro do Departamento Supletivo de Educação de Ensino Rural do Estado de Pernambuco. E é interessante porque nessa planta há previsão ali de mangueiras, de coqueiros, de construção de apiário, de horta, enfim, tudo aquilo que remete, né, às indústrias agrárias, assim como a gente chama. Se isso aconteceu ou não, de fato, aí esse elemento nós não conseguimos ainda comprovar, porque nós precisaríamos de pesquisas mais profundas. Por exemplo, aqui os professores de ciência tentarem perceber aqui no pátio da escola se há algum vestígio, por exemplo, de plantas, alguma coisa do tipo. Eu já vi que é muito difícil fazer esse tipo de investigação. Por quê? Porque aí fora colocaram concreto em toda a escola. Então, se havia algum vestígio, a gente também agora já não consegue também perceber muito. Então é isso. Eu acho que os professores das diferentes disciplinas podem trabalhar com esses documentos que nós coletamos aqui da escola e trabalhar essa dimensão da história local em sala de aula. Quem eram esses alunos? De onde vinham? A idade? Não é? Com certeza. Reprovação, se reprovavam, se desistiam, se pediam transferência da escola. É um pouco a gente entender esse universo de quem eram os estudantes. Tem uma coisa interessante aqui que eu vou contar para vocês. A EREM Dom Malan hoje, ela se caracteriza muito por ser uma escola que recebe alunos de diversos bairros. Ela não recebe alunos do bairro, de diversos bairros. E essa foi uma característica dela desde sempre. Isso é interessante. Porque nos anos 70, a gente vai perceber nos documentos, nas fichas dos alunos, que muitos alunos vêm de outras regiões, vêm da Bahia, do Piauí e do interior de Pernambuco. Isso por quê? Porque a cidade também nos anos 70 tem a construção aqui da barragem de Sobradinho, que traz muitos trabalhadores, né, aqui para a cidade. E pronto, os trabalhadores vêm com família e as crianças vinham também. E a escola, ela é de fácil acesso, né, para todos. Então, essa característica da escola, de ser uma escola que recebe alunos de diferentes lugares, é como se ela não tivesse essa perspectiva comunitária, né, no sentido de que ela não reúne aqui os alunos do bairro, mas ela reúne alunos de vários lugares. Isso também dá à escola uma característica muito interessante. Única, né? E única. Sim. E única. É o que diferencia a escola. Então a gente pode dizer que ela é uma escola mais heterogênea, que ela é uma escola mais multicultural, com mais diversidade. Enfim, é interessante isso, né? Como é que a escola foi chamada de EREM Dom Malan e Grupo Dom Malan? É porque assim, Rita, ao longo do tempo, as políticas educacionais, a legislação, elas vão modificando e elas também vão alterando o nome das escolas. Então, veja só, nos anos 60, muitos pais de vocês estudaram aqui, eles fizeram o primário. Sim. Primário era de primeira a quarta série.
As crianças faziam para aprender a ler, escrever, contar. Aqueles que podiam faziam o exame de admissão e passavam para a 5ª série, fazendo do 5º ano ao 8º. Sim. Vejam, são duas coisas separadas. Em 1971, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 71, o que ela faz? Ela junta esses 4 anos do ensino primário com os outros 4 anos de 5ª a 8ª e se transforma em ensino de 1º grau. Aí o Grupo Escolar Dom Malan deixa de ser Grupo Escolar Dom Malan nos anos 70 e passa a ser o quê? Grupo Estadual Dom Malan de Ensino de 1º grau. Certo? E depois vai mudando conforme a legislação até chegar como é hoje, que é EREM Dom Malan, e que hoje nós temos o ensino é dividido hoje em 2 segmentos, que é a educação básica e a educação superior. Na educação básica está a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação dos jovens e adultos e o ensino superior, certo? E antes não, antes era dividido, ensino de 1º grau, ensino de 2º grau e depois o ensino superior. Ah, entendi. Tá? Muito obrigada. Por isso que às vezes os pais falam isso, mas eu estudei no primário. O que era o primário? O primário são os anos iniciais hoje. Né? Mas eu fiz o ginásio. O que é o ginásio hoje? São os anos finais hoje do ensino fundamental. Muito obrigada. Interessantíssimo. Muito bem. Agora voltando um pouco sobre o terreno da escola. A senhora falou sobre a planta, né? Que tinham diversas sortes e tudo, mas a gente pensa assim, no terreno atual da escola desse tamanho, acredito que não caberia tanta coisa. Então a gente já presume que a planta era maior. E também sobre o terreno, como foi essa doação? Foi do governo, do estado, do município? Foi do município. O prefeito João Gomes, ele doa o terreno em 1949. Aqui é um documento muito interessante, porque tem toda a metragem, né, da doação do terreno. Então, olha como era a metragem, para vocês verem que a escola ocupava, ou pelo menos foi isso que está aqui no documento, todo esse quarteirão aqui. Todo quarteirão. Como era? É uma área medindo 121 metros de frente, que é essa parte aqui, que é geralmente 121 metros é uma quadra, né? Depois, 121 metros de fundos, lá, limitando esse terreno com a rua Aristarco Porto, que é esta da lateral. A Rua Bahia, vocês conhecem a Rua Bahia? É uma travessinha aqui, e a travessa do teatro, que é essa parte aqui de trás, onde depois tem a praça, construíram a praça. O que aconteceu, gente, foi o seguinte: em 1995, o governo, ele retira uma parte desse espaço da escola para construir a praça, aqui atrás. E os pais, a comunidade escolar, o colegiado escolar, enfim, todos, né, assinaram, e nós temos aqui esse material, assinaram um abaixo-assinado, reivindicando, né, que esse espaço não poderia ser retirado da escola. Ocorre que com o tempo a escola foi perdendo espaço, toda essa parte atrás aqui, que é de outras instituições, atrás da escola, isso tudo era terreno da escola e que foi sendo ocupado, enfim, doado para outras instituições. Mas o interessante é a gente perceber o quanto os pais se mobilizaram na época, né, para reivindicar que o terreno não fosse doado, e no fim acabou que a escola perdeu esse espaço. O que a gente pode dizer hoje, Caleb, que é importante em relação ao Dom Malan? Primeiro, o Dom Malan, ele foi construído numa região muito privilegiada de Petrolina, de frente para o rio, tem uma beleza natural muito bonita. Esta avenida aqui, Cardoso de Sá, hoje, ela é muito valorizada, ela é extremamente cara. Então, o que a gente precisa prestar atenção, e é por isso que é importante dar visibilidade à história da escola, mostrar o papel da escola e a contribuição da escola na formação de estudantes, que hoje são médicos aqui, são pessoas que atuam em diversas
profissões e que estudaram aqui. E a gente perceber a contribuição da escola, o impacto da escola na vida das pessoas. E por que isso? Para a gente preservar esse prédio aqui, porque isso aqui também é alvo de cobiça financeira. Vocês acham que as grandes corporações e construtoras não têm interesse nesse espaço todo aqui? Tem, né? Então, por isso que a gente tem que reafirmar a necessidade da gente preservar os prédios públicos para não acontecer o que aconteceu com o EMAF, que foi uma lástima, que mostra um atraso no pensamento dos dirigentes, dos prefeitos, um atraso mesmo, né? Quando retiram o EMAF do seu local de origem para dar lugar a uma loja de grande porte. Quer dizer, não é possível, né, que um país que tenha pretensão, né, de se tornar um país desenvolvido, que a gente tenha esse tipo de ação, né? Você não pode tirar uma escola de um lugar para dar lugar a uma empresa privada. E foi o que aconteceu. Essas mudanças, elas são muito complicadas. Por quê? Porque é uma questão da história, da memória e do respeito à comunidade. Porque as escolas, gente, elas não chegam do nada nas comunidades. As escolas, quando são criadas, ou elas foram demandadas pela sociedade, os pais pediam escolas e aí o governo precisa providenciar a escola. Quer dizer, há uma luta por escola pública no Brasil, somente durante o século XX, que é uma luta que vocês já não conhecem, porque vocês são de uma geração que já tem essa escola pública para todos, né? Isto não era assim no século XX. Daí a necessidade da gente preservar, a necessidade de mais jovens como vocês envolvidos e preocupados, né, com a preservação da história e da memória, né? Da sua região, da sua escola, da sua comunidade. Sim. Acho que eu falei muito, né? Falou, não. Perfeito. Tá magnífico. Eu tô aqui tentando dar uma de blogueirinha, assim. Tá? O que vocês estão achando? Tá indo bem? Hoje, Faço careta ou não faço careta? Fácil, né? Bastante. Da rotina. hoje, como seria a escola do Malan e a história dela? Hoje. E no final do futuro, Bom, o que eu preciso destacar aqui? Em 2013, como eu disse para vocês, eu vim para cá com um grupo de alunas da pedagogia. E depois com alunos de mestrado também. E aqui nós fizemos um levantamento desse material que está aqui. Sim. E o que mais me alegra é voltar 8 anos depois e esse mesmo material estar aqui. E isto se deve à diretora da época, a professora Clélia, uma pessoa muito interessada e comprometida mesmo com a escola. E eu sugeri à época para a Clélia, inclusive, se era possível criar um pequeno memorial, um pequeno espaço assim de um centro de memória. Sim. E veja, ela conseguiu aqui na sala de atendimento resolver 2 questões, né? Que é criar a sala de atendimento e ao mesmo tempo fazer uma espécie de memorial, que é um pequeno memorial. Então agora, nesse nosso retorno, o que nós queremos? Digitalizar esse material, Sim. organizar esse material e organizar depois um e-book com essas fontes. Porque aí a escola tem um livro, né? Eu acho que para os alunos também é importante, para a comunidade é importante. E nesse livro, inclusive, essa entrevista aqui a gente vai colocar também no livro, né? Eu acho que é a melhor forma. Aí esse material, depois de digitalizado, esse material vai ser guardado. E aí o ideal mesmo é que ele não seja mais manuseado. E quem tiver interesse em pesquisar, vocês mesmos, aí vocês vão ter o acervo digital para poder fazer as pesquisas. Fazer os análises. Isso. Como é que foi a história da escola do Malan para esse ano hoje? Hoje mudou, né? Assim, do período que eu vim, 2013, agora mudou. Primeiro, na época não existia, acho que ainda escola de referência, agora existe escola de referência. A gente também tem esse movimento do protagonismo, né? Juvenil nos itinerários formativos, que é extremamente importante, né? Acho que vocês dão um excelente exemplo aqui para as demais escolas, né? De como assumir também o protagonismo das atividades, da divulgação de eventos, na discussão de temas que preocupam vocês, né, que dizem respeito às necessidades de vocês. Então eu vejo assim com muito otimismo e muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse momento tão interessante aqui que o professor
Alexandre nos proporcionou. O professor Alexandre está de parabéns, porque ele conseguiu dar um sentido, um valor para um itinerário formativo, né? Ele transformou num projeto maior. Então fica aí de exemplo também para outras escolas poderem adaptar e entender melhor o novo ensino médio. E o Tom, acho que a gente pode falar um pouquinho do Tom, vocês devem estar curiosos aí para saber, e o Tom, o que faz o Tom? O Tom participa de um projeto de monitoria comigo, e é um projeto de monitoria na disciplina de História da Educação Brasileira, em que a gente conecta ensino, pesquisa e extensão. Então, ao tempo que a gente está trabalhando em sala de aula, a História da Educação Brasileira, a gente está aqui na escola também, tentando conhecer melhor a própria história da educação em Pernambuco. Acho que o Tom podia falar um pouquinho pra gente, né? Sim. Com certeza. E mostrando como que é importante, né? Através das tecnologias hoje, a gente consegue eternizar esse material e transformar, no que a professora falou, um e-book. E aí a gente vai poder compartilhar em massa e também aumentar a visibilidade da escola, até para projetos futuros. Então esse trabalho que a gente faz aqui é muito importante para a comunidade, para o município, para o estado e de modo geral para o Brasil. E é tão interessante porque assim tem algumas fichas aqui de alunos, né? Então diz ali se o aluno concluiu o curso, se ele desistiu ou não. E de vez em quando a gente conversa com eles, né? Poxa, Wilson, por que você desistiu? Olha, Wilson. Tem o Wilson aqui, depois tem um outro que é o... Ai, agora não sei se é Legivaldo o nome dele, mas é um nome assim. O Legivaldo também desistiu. E a gente disse, poxa, Legivaldo, como é que desistiu? Desistiu, mas aí a gente não sabe, né? Ele pode ter as motivações, se ele foi transferido para um outro lugar ou não, enfim, né? Mas a gente dialoga, conversa bastante aqui com eles. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem umas fotos, né? De algumas turmas. Veja que essa separação em primeiro ano A, B, C, isso é uma tradição na escola, tá? Porque lá nos anos 70 também era assim, turma A, B, C lá do primário, tá? Então aqui são fotos, né? Ó, fotos dos alunos, e aqui também de vez em quando a gente conversa o Tom, a gente fica perguntando assim, poxa, aqui tem o nome de uma, né? Ó, a Josefa Guimarães. Poxa, Josefa, cadê a foto, Josefa? Eu quis tirar, não pude tirar. A Josefa foi transferida. Depois, assim, aqui o Carlos Nascimento, Lélia Barbosa, ou seja, pessoas, gente, estudantes que nem vocês, que passaram aqui pela escola, que viveram a escola, né? E que certamente também viveram os mesmos anseios que vocês, claro que anseios daquela época, mas as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, ou seja, foram jovens estudantes como vocês. E o legal é assim, é quando a gente consegue se ligar a essas pessoas, é assim, poxa, que legal, né? Outros alunos estudaram aqui, o que será que eles fizeram? Será que tinha um grêmio estudantil na escola? Não tinha podcast na época, o que será que eles faziam? Isso é muito interessante da gente... E é legal ver que tem outros temas transversais, por exemplo, aqui a gente consegue ver os nomes que eram comuns na época, também os tipos de cabelos, né? A gente consegue ver que são bem característicos para aquela época. Dá até pra gente saber o ano das fotos só pelo estilo de cabelos deles, né? E pelo estilo da imagem. E pelo estilo da imagem. Fotografia. Então, assim, os documentos, se a gente começar a fazer pergunta para os documentos, é muito interessante, porque aí a gente fica com uma vontade muito grande de conhecer e querer saber mais, né? Assim, eu tenho muita vontade, por exemplo, de encontrar algum desses alunos, né? Se nós conseguíssemos, né, então, conversar com essas pessoas hoje, para saber qual foi o impacto da escola na vida delas, se eles continuaram a estudar depois ou não, se fizeram só o primário aqui no Dom Malan, né? O que as pessoas fizeram da vida? Isso é muito interessante. Então, fico animada aqui, espero que vocês também, de alguma forma, se interessem. Como é que eles viviam a questão do namoro, orientação sexual, como era isso, né? Hoje a gente vive com muito mais liberdade, mais diversidade. Como era no tempo deles? Como as pessoas viviam, né? Assim, será que todo mundo conseguia viver do jeito que queria? Conseguia ser aquilo que queria ser ou não? Né? Isso é interessante. E se não conseguia, por quê? Porque os valores da época eram outros, porque a sociedade era mais conservadora, não é? Uma sociedade mais tradicional. E hoje, não somos uma sociedade mais democrática, somos uma sociedade com mais abertura? Será
será? Essas perguntas precisam ser feitas, porque a gente pode pensar assim, bom, avançamos muito, né? Hoje, cada um faz o que quer da sua vida, você respeitando as normas legais, as normas de convivência, cada um cuida da sua vida. Mas assim, por que se mata tantos jovens, né, da comunidade LGBT? Por que se a polícia, principalmente, mata tantos jovens negros e pobres das periferias, não é? Então, assim, avançamos? Será que avançamos mesmo? É só para a gente pensar um pouco, né? Porque eu acho que às vezes a gente avança em algumas coisas e em outras não, né? Por que nós somos um país tão violento? Né? Por que nós somos um país que se influencia facilmente com notícias falsas, que acredita em tudo? Por quê? Isso é um problema, sabe, gente? Tem um sociólogo brasileiro que já morreu, nos anos 80, se não me engano, o Florestan Fernandes, e ele dizia o seguinte: olha, a falta de educação, a ausência de educação, ela não é um problema só para a pessoa, ela é um problema para toda a sociedade. Porque uma sociedade sem educação, primeiro, não conhece seus direitos, não conhece seus deveres, não sabe reivindicar os seus direitos, ela é usada como massa de manobra o tempo todo, induzida o tempo todo. Então é só para a gente pensar tudo que a gente pode aprender também aqui com a história. A gente poderia, por exemplo, expor todo esse material aqui para os estudantes, tipo fazer um museu escolar? O mural? Pode, isso seria o mais interessante, né? Que a escola tivesse um museu, mas aí precisaria de um espaço. Sim. Que não poderia ser um espaço aqui dividido também com a sala de atendimento. Porque o que ocorre? Para fazer um museu, vocês também depois poderiam procurar pessoas que estudaram aqui, se essas pessoas têm algum documento, se essas pessoas têm cadernos, se essas pessoas têm algum mobiliário, algum artefato, algum objeto da escola, tudo isso vai reunindo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um museu em Leiria, em Portugal, que eu trabalho muito, né, com eles, e lá é um museu interessante porque ele é um museu que foi criado por professoras. Então ele tem réplicas de sala de aula, de quadros, de livros, enfim, é um museu extremamente interessante. E todos os objetos, gente, os itens que tem lá, foram doados pela comunidade. Então eu acho que também é uma proposta interessante, é um projeto interessante, se for ainda, como digo, conduzido por vocês, essa iniciativa, melhor ainda, porque isso não é só protagonismo, é muito mais do que protagonismo juvenil, é um protagonismo de uma juventude preocupada com o seu passado, em conhecer o seu passado, para poder avançar para o futuro. Né? Eu acho que a gente só consegue avançar para o futuro quando no presente a gente tem essa consciência, né, de que é preciso a gente entender o passado público recente para a gente ver os erros, os acertos, quais os problemas, né, como nós chegamos até aqui e como a gente pode melhorar para o futuro. É de uma riqueza de informações tremenda, né? Quando a gente fica analisando essas coisas, a gente vê as fotos, a gente pensa que cada uma dessas pessoas, cada uma dessas fotos, desses nomes mais específicos, cada uma teve uma história, cada uma teve uma vida diferente, a gente não sabe os motivos pelos quais eles vieram, de onde eles vieram. E tanto pelo que a senhora acabou de falar, e tanto pelo que a gente estava vendo, analisando os documentos, a gente aprende que a história não é só olhar para trás, mas é preciso olhar para trás para você olhar para frente de uma melhor maneira. É isso. Então, agora para finalizar já o nosso Domcast, para entrar na conclusão, eu quero perguntar para cada um de nós aqui da mesa, qual é a lição de ficarmos para estudar a história da nossa escola? Para que isso? Onde vocês veem a necessidade de aprender sobre essa escola? Vou começar com o Ian e a gente vai vindo aqui. Bom, eu acredito que, com tudo isso mostrado, estudar a história da Dom Malan é importante para que podemos conhecer o nosso passado e não repetir os mesmos erros que foram cometidos lá. E lutarmos também pelos nossos direitos. Sim. Eu queria destacar a questão da identidade, né? Porque quando a gente entende mais sobre o lugar onde a gente está, a gente consegue aumentar esse senso comunitário, que é importante para produzir esses avanços,
que cada um tenha noção da importância do lugar onde está para poder propagar isso. Isso. Caleb, você me permite que eu esqueci de falar que esse trabalho todo que nós fazemos aqui, ele faz parte de um projeto de pesquisa e de um projeto de extensão. Todos os projetos aprovados pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, da UPE, e o projeto de extensão, que chama Memória Escolar Digital, aprovado agora em edital, com fomento, inclusive, né, com recurso, pela nossa PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, para dizer a vocês também que esse tipo de trabalho, ele se viabiliza se nós tivermos também apoio e recursos. Não só recursos financeiros, mas recursos humanos. Estudantes de iniciação científica do ensino médio, né, que é muito interessante. Aqui também a gente poderia pensar, não é, Alexandre, depois, quando abrir edital para iniciação científica do ensino médio também, vocês concorrerem, porque isso também ajuda e é muito bom para a formação. Então, queria fazer só esse destaque. E o Tom está nessa dobradinha comigo, tanto na monitoria como no projeto de extensão também, tá? E se... Respondendo agora, né, no que isso é importante, eu concordo com o Tom, né? Eu acho que a gente trabalhar, conhecer a história da nossa comunidade, da nossa escola, primeiro permite a gente entender um pouquinho como isso foi se formando e a gente também dá mais valor àquilo que a gente tem hoje. Porque a vida nem sempre foi assim, com acesso à escola pública da forma como a gente tem. Se a gente recuar 40, 50 anos, mais da metade da população brasileira não conseguia escola, porque não tinha escola para todo mundo, era difícil. Então isso é uma conquista. A primeira é essa, né? É a gente valorizar essa questão daqueles que nos antecederam, né? Das lutas daqueles que nos antecederam. Uma outra questão é a gente valorizar também o fortalecimento dos vínculos intergeracionais, que foi como tu falou, Caleb. A gente saber a história de cada pessoa, de cada aluno que passou aqui. Essas pessoas têm uma biografia, elas têm uma história, né? E é interessante porque todas elas passaram pela escola, né? Então acho que é importante por isso. E também para a gente fortalecer também as nossas identidades coletivas e individuais a partir da preservação de todo o patrimônio escolar, que inclui pessoas, né, seres humanos e os objetos, o mobiliário, as paredes, tudo. Esse piso é bem velho, né? É. Ontem eu descobri que esse piso aqui, ele tem anos. Ele provavelmente é original, né? Ele deve ter sido colocado lá nos anos 60. Pois é. E às vezes a gente não dá valor, né? Uhum. E o que a gente deve fazer? O que devemos fazer como a escola do Malan? Devemos planejar e cuidar da escola, porque ele é uma referência público e particular. Se não tivesse essa escola, a gente não teria nem aprendendo a ler e escrever, nem as outras matérias, disciplinas. A gente tem que deixar um legado bom, um legado um legado maravilhoso. Se a gente não tiver um legado, a gente poderia não aprender a ler nem escrever. A gente poderia ficar lá no meio do mundo sem saber o que é uma escola. E é isso, eu deixo todos os legados da Escola Dom Malan com os conteúdos aqui. Agora falta você falar também. Eu falei, já não? Mas eu também concordo muito nessa linha de identidade. A gente precisa saber quem nós somos para pensar em quem seremos amanhã. Quando a gente vê essas paredes, o próprio piso, né, que é antigo, quando a gente passa pelaquela entrada ali, que é a mesma entrada na planta inicial desde os anos 50, a gente tem que saber o tanto que aquilo ali importa, tanto para a cidade, para as pessoas que estão lá. Eu acredito que é de uma importância tremenda a gente saber as nossas origens. Agradecemos aos professores e ao aluno, ao Tom, para dar essa linda palestra com a gente. A gente gostaria de agradecer aos nossos convidados, né, a professora doutora Virgínia e ao Tom Wellington. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no Domcast, aqui na Escola Dom Malan, que estão vindo aqui fazer essa história, pegar esses arquivos que a gente sabe que é uma coisa de vocês, né?
A gente agradece muito. Tanto vocês e a UPE, né? Obrigada. Eu agradeço demais o convite, agradecer ao professor Alexandre, dizer que esse material aqui do podcast eu vou levar no dia 29 para Ilhéus. Eu tenho um trabalho para fazer na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Tem uma escola comemorando 100 anos, né? Agora me fugiu o nome da escola, e a ideia é levar e mostrar também esse trabalho de vocês para estimular que os jovens e os alunos de lá também criem, né, essas estratégias aqui de protagonismo, de inserção cultural, social, enfim, né, na vida da escola. Então, muitíssimo obrigada. Tchau, tchau, galerinha. Siga a gente no Instagram. Compartilhe. Dá seu Compartilhe esse like. vídeo. Dá seu like. Compartilhe essa live.